Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijoias. É sempre motivo de muita alegria estar aqui compartilhando conhecimento e falando de algo no qual eu sou apaixonado, que são as vendas. Aprender a vender mudou a minha história e hoje eu tenho esse privilégio, eu carrego essa missão, essa bandeira, que é provar para você que a venda é o caminho mais curto para a prosperidade. Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso bate-papo. Se você já é uma revendedora Munhá, que bom, você fez a escolha certa. Se você ainda não é uma revendedora Munhá, é muito simples. Vá lá no nosso perfil, clique no link e se cadastre. E logo, logo a nossa equipe entrará em contato com você para que de fato você se torne uma revendedora de semijoias aqui da Munhá e tenha acesso a comissões incríveis, a um suporte extraordinário e mais do que isso, é a sua chance de prosperar. É muito mais do que uma renda complementar. Vender semijoias é um passo rumo à abundância, é um passo rumo à realização dos seus sonhos. Eu já estou pronto aqui, já estou com o meu cafezinho, são 7h33 horário de Brasília, logo mais, terminando aqui o nosso treinamento, eu estou tomando um cafezinho porque eu vou para a academia, afinal, todo vendedor, todo grande empreendedor, empreendedora precisa cuidar do quê? Da nossa saúde. A nossa saúde é o nosso maior patrimônio. Afinal, o que importa é a saúde. O resto é atitude. Com atitude a gente alcança tudo. Mas sem saúde a gente não alcança nada. Me conta aqui de qual cidade que você está falando. Me conta aqui se é o seu primeiro treinamento ou se você já participa com a gente aí com frequência. Vai me contando aqui nos comentários. E não se esqueça, você que está participando desse bate-papo, além de estar adquirindo muito conhecimento, você estará concorrendo a R$ 500 em semijoias. É isso mesmo. Fique com a gente até o final e você concorrerá a R$ 500 em semijoias. É isso mesmo. Além de você aprender muito, você ainda tem o privilégio de participar desse sorteio incrível que acontece todo final de live, todo final de conteúdo, a gente entrega esse presente para vocês, tá bom? Mas para isso, o que eu preciso que vocês façam, né? Pegue aí, coloca o dedo no coração, participa, clica no aviãozinho, encaminha essa live para o maior número de pessoas possíveis. A gente tem que bater no mínimo 100 pessoas online para que vocês participem desse sorteio. Então corre aí, capricha, o Ramon já vai mandar uma mensagem pra Jaque lá também. A Jaque vai estar mandando, né, essa live pra nossa comunidade para que de fato, né, a gente consiga entregar esse conteúdo de forma excepcional. O tema de hoje é incrível. Eu vou estar trazendo para vocês 5 passos para a excelência no mundo das vendas. Lembre-se de algo, vender não é um dom, vender são passos que você precisa seguir para de fato ter resultado. Quem te falou que vender é um dom te mentiu, tá? Ninguém nasce sabendo vender, ninguém nasce sabendo fazer algo. A gente aprende, a gente desenvolve. Assim como você aprendeu a andar, assim como você aprendeu a falar, você também pode aprender a vender. E quem está falando isso para vocês é um improvável, que tinha tudo para poder dar errado, que não tinha conhecimento, não tinha dom, não era conhecido como uma pessoa, ele tem lábio, ele sabe vender. Pelo contrário, um tímido que tinha um vocabulário muito pequeno e ainda assim descobriu nas vendas uma chance incrível de conseguir alavancar, de conseguir realmente realizar sonhos e viver uma vida extraordinária, tá bom, gente? Então continuem aí, ó, tem gente de Foz do Iguaçu, do Paraná. Boa noite, tudo bem? Fernandes, Carol Muniz Fernandes, nós somos parentes, hein, Carol? Meu nome é Bruno Fernandes, tá falando da onde, Carol? Se for de Minas Gerais, aí eu vou ficar preocupado, hein? Ou vou ficar feliz, né? Enquanto isso, eu vou tomando aqui o meu cafezinho. Tudo bem, Fátima? Uma noite abençoada para você também, viu? A Monique, tudo bem? Seja bem-vinda. Poliana Nogueira, sou de Vespasiano, com certeza é Minas. Santa Rita do Paraíba. Ô, Carol, então nós estamos longe, hein? Ó, Adriana Zolen tá falando aí também. Feira de Santana, Bahia. É isso daí, gente. Itajaí, Santa Catarina. Cleidiane tá por aí também. Fortaleza, Ceará. Que coisa boa, hein? Ó, já estamos batendo aí 70 pessoas na live. A hora que a gente bater 100, eu digo, já estamos prontos para poder, né, de fato, no final da live, fazer o sorteio aí dos R$ 500 em semijoias. Esses R$ 500, você pode estar usando essas semijoias, vou pegar para uso. E você não precisa ser revendedora, tá? Se você não for revendedora, ainda assim você está concorrendo a R$ 500 em semijoias. Ou você pode pegar essas semijoias e vender, tá?
você também pode vender. Então eu já vou falar aqui, ó, já vou falar qual que é o exercício que você vai ter que fazer no final do nosso treinamento. Então durante o treinamento você vai, né, pensar em como você vai usar essa estratégia para estar concorrendo a R$ 500 em semijoias. O que que você vai precisar fazer? Quando a gente terminar a nossa live, ela sobe lá no nosso feed. Aí você vai ter que escrever lá um comentário me dizendo o porquê que você merece ganhar esses R$ 500 em semijoias, tá? Então você vai ter que ser criativa, você vai ter que realmente falar ali o seu porquê. E o porquê que mais tocar o meu coração, esse vai levar os R$ 500 em semijoias para casa. Hoje eu vou um pouquinho mais além. Eu acabei de tomar um café, o cafezinho tá forte, então hoje a gente não vai sortear só R$ 500. Hoje a gente vai sortear R$ 1.000 em semijoias. É isso mesmo. R$ 1.000 em semijoias. A diretoria me mandou, né, aqui uma mensagem no meu ponto eletrônico, brincadeira, mas diz que hoje a gente pode sortear R$ 1.000 em semijoias. O patrão tá feliz, o patrão tá animado. Então quem aí que quer ganhar R$ 1.000 em semijoias? É isso mesmo. Você vai ficar com a gente até o final, né, e vai ter que colocar lá nos comentários o porquê que você precisa e o porquê que você, né, vai ganhar esses R$ 1.000 em semijoias. O melhor comentário vai ser escolhido, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar aí o nosso bate-papo. Hoje tá bem legal. Eu vou estar mostrando aí para vocês que de fato a venda, ela tem o poder de transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Então fique com a gente e no final você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. E antes que a gente comece aqui, no final nós vamos ter um exercício, tá? Um exercício bem legal. Rosilene, minha querida, tá por aí? Seja bem-vinda, viu? Gente, o que eu quero que vocês façam? No final a gente vai fazer um exercício muito, muito legal, que é o exercício da semente, tá? Eu vou ensinar algo valioso para vocês. Mas o que eu preciso? Que você vá lá agora, né? Independente de onde você estiver, pegue um papel e uma caneta. Tá? Não use esse papel agora, não use essa caneta, deixa aí do ladinho. Aí quando chegar na hora da dinâmica, né, você vai entender o porquê. É uma dinâmica muito, muito legal, que eu tenho aplicado em outros treinamentos e tem sido incrível o resultado que ela tem trazido. Então fique com a gente até o final, tá bom? Gente, o comentário não, Maria, o comentário você vai fazer no final da live. Quando a live acabar, a gente vai subir ela lá no feed do Instagram. Eu vou explicar no final também, tá? A gente sobe lá no feed do Instagram, aí você vai lá e comenta o porquê que você deve ganhar os R$ 1.000 em semijoias, tá bom, gente? Então vamos lá, vou beber minha água enquanto você vai lá pegar papel e caneta para que a gente faça essa dinâmica no final. Gente, qual que é o primeiro passo, tá? A gente vai falar aqui, ó. Manda um oi pra Muriaé, Minas. Ô, coisa boa. Oliveira Talisma. Que delícia, hein? Sou apaixonado em Minas. Eu sou mineiro também, tá? Sou mineiro, nascido em Pouso Alegre e criado em Camanducaia, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes. E hoje eu moro na cidade de Limeira. Não sei se vocês sabem, mas Limeira é a capital da semijoia. Tudo que acontece no Brasil relacionado a semijoias sai de Limeira. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, né, 80% da cidade vive em torno da semijoia. 80% da cidade trabalha dentro desse segmento. Então, é um polo muito legal. Eu sou de Minas, mas hoje moro aqui, constituí a minha família aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para que você consiga, de fato, né, ter muito resultado? Você precisa ter clareza brutal sobre o seu porquê. O que eu quero dizer com isso, tá? Que sem clareza tudo vira peso. O que te move é o motivo. Então, o primeiro passo para você ter excelência no mundo das vendas é você saber o seu porquê. Bruno, me explica mais. O que você quer dizer com o porquê? Eu vou contar para vocês o meu porquê. Tá? Por que eu estou aqui esse horário? Por que eu trabalhei o dia todo e ainda assim eu estou aqui entregando o meu melhor para vocês? O porquê que eu deixei a minha filha e a minha esposa em casa para estar aqui entregando conhecimento? Se eu não tivesse um porquê por trás disso, pode ter certeza que eu não teria forças, não teria energia e não teria entusiasmo para estar aqui. Então, o porquê, ele nos move. O meu porquê é viver uma vida abundante. O que é viver uma vida abundante? É poder gerar acessos para as pessoas que eu amo, é poder ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, é de fato viver a prosperidade. O que é a prosperidade, Bruno, na sua visão? Na minha visão, a prosperidade é eu viver uma vida farta, é eu viver uma vida sem limitação. Vamos aprofundar um pouquinho nisso?
Por exemplo, às vezes eu estou falando com mulheres aqui que trabalham um mês todo para chegar no final do mês e correr atrás de recursos para poder conseguir pagar as contas. E às vezes ter que falar não para o filho, às vezes ter que falar não para o marido, ter que falar não para si mesma, tá? Isso não é uma vida abundante. Faz parte do processo de uma vida abundante. Muitas pessoas que saem do nada precisam viver esse processo para poder ter abundância, tá? Então não significa que você está vivendo essa vida, que você não vai ter algo além disso. Significa que você está vivendo o processo. Mas para você poder viver a vida abundante, você precisa ter o seu porquê. Então qual que é o seu porquê? É dar uma vida melhor para sua família? O seu porquê é fazer uma viagem? O seu porquê é comprar uma casa? Qual é o seu porquê? O que te move a acordar todos os dias? Se você não tiver isso muito claro, os dias se tornarão fardos. As dificuldades, elas se tornarão maiores do que de fato elas são, porque não existe um propósito por trás. E às vezes quando você, começa a fazer algo, quando você cria um projeto novo de vida e não existe esse porquê, você desiste. Porque você não tem uma motivação. Você só está ali por estar. Então, quando você tem um porquê e você tem clareza disso, as coisas elas começam a se tornar mais palpáveis, você começa a perceber que as dificuldades fazem parte do processo. Bruno, como que eu consigo descobrir o meu porquê? Como que eu consigo, de fato, ter essa clareza? Esteja ao lado de pessoas que têm uma vida abundante, esteja ao lado de pessoas que vivem coisas que você quer viver um dia. Isso vai te motivar. Eu gosto sempre de estar ao lado de pessoas que são melhores do que eu. Bruno, como assim pessoas melhores do que você? Pessoas que têm conhecimento que eu não tenho, pessoas que estão vivendo o que eu ainda não vivo, mas quero viver, pessoas que são espiritualmente melhores do que eu, ou seja, Bruno, você quer melhorar a sua vida espiritual? Esteja do lado de pessoas que têm uma vida espiritual aflorada. Bruno, você quer estar do lado de pessoas que cuidam da saúde? Esteja ao lado de pessoas que praticam exercícios físicos, que se alimentam bem, que não trocam noites de sono para poder ficar bebendo, para ficar na gandaia. Então você faz as escolhas que vão determinar o que você vai viver no seu futuro. Então o seu porquê ele está muito ligado com isso. Não sei se vocês conseguiram entender, tá? Quando a gente tem um porquê, o que que acontece? Olha essa dor que eu coloquei aqui, ó. Eu comecei empolgada, mas hoje estou desanimada. Será que tem alguém aqui dentro desse nosso bate-papo hoje que já disse essa frase? Que às vezes pegou ali o mostruário da Munhá, toda animada, agora eu vou mudar de vida, e hoje tá desanimada, tá pensando até em desistir? Essa dor é muito normal, sabe por que ela acontece? É porque às vezes você ainda não conseguiu encontrar o seu porquê. Uma outra clássica aqui, ninguém quer comprar, já falei com todo mundo. Será que eu tô falando com alguém assim? Será que eu estou falando com alguém que falou assim, nossa, o Bruno leu agora o meu pensamento? Não é. É que às vezes o seu porquê, ele ainda é muito pequeno, ele é muito insignificante. Quando você realmente sabe o que você quer, você vai ouvir inúmeros nãos e aquilo não vai te abalar. Você não vai levar aquilo para o seu coração. Pelo contrário, você vai entender que você está no caminho certo. Eu me lembro que esses dias uma revendedora, ela chegou até mim e falou, Bruno, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou ouvindo muito não. Todo mundo que eu falo, eu ouço não. O que eu faço? Eu falei, continua, você está no caminho certo. Que bom que você está ouvindo muitos nãos. O problema, sabe o que é? Se você não estiver ouvindo não. Se você não estiver ouvindo não, significa que você não está fazendo a sua parte, significa que você não está correndo atrás para fazer acontecer. Tá? Então lembre-se do que eu tô te falando. O seu porquê, ele vai fazer toda a diferença. Eu coloquei aqui um exercício que eu quero que você coloque em prática, tá? O que é? Você vai responder essa pergunta. Anota aí no bloco de notas do celular ou até mesmo em uma folha separada, porque uma folha a gente vai fazer o exercício no final. Mas deixa ali uma folha separada, tá? Para depois você tá fazendo esse exercício. Qual que é a pergunta que eu quero que você responda? Responda, se eu tivesse um resultado extraordinário com as revendas de semijoias da Munhá, o que isso mudaria na minha vida? Tenta imaginar um cenário, tá? Um cenário mais ou menos assim. Você começou, a partir do mês que vem, ganhar R$5.000 a mais. Todo mês você está ganhando R$5.000 a mais. O que isso mudaria na sua vida? Vamos melhorar um pouquinho? Se todo mês você estiver colocando R$10.000 no seu bolso, como que vai ser a sua vida?
Será que você já vai conseguir começar a sonhar com a sua casa própria? Será que você já começa a visualizar o seu filho indo para uma escola melhor? Será que você já consegue visualizar aquela plástica que você tem vontade de fazer e não consegue por falta de recursos? Ou talvez aquela viagem. Talvez eu estou falando com alguma mulher aqui que a família mora longe. E você está morrendo de saudade de dar um abraço no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. E por falta de recursos você não está conseguindo fazer isso. Você consegue imaginar? Consegue visualizar você ganhando 10 mil reais a mais, 15 mil reais a mais? Isso totalmente possível. Só depende da sua entrega, só depende do seu esforço e depende do seu porquê. O seu porquê ele tem que estar muito claro. Então você tem que sair desse nosso bate-papo hoje pensando nisso. Qual é o meu porquê? Por que eu revendo semijoias? E bata forte em cima dessa tecla, tá? E isso tem muito a ver com o nosso último exercício. No último exercício a gente vai bater forte no seu porquê. Então já começa a pensar nele aí. O que te move? Ou pelo menos o que vai te fazer mover? E fazer com que você acorde todos os dias entusiasmada para alcançar esse objetivo, tá bom, gente? Ó, continue colocando o dedo no coração, encaminhe essa live aí para mais pessoas, vamos fazer essa live aí bombar, porque hoje tá valendo R$1.000 em semijoias. A nossa diretoria liberou R$500 a mais. Todos os dias a gente sorteia R$500. Hoje vão ser R$1.000. Então fique com a gente até o final da live. E quem mais estiver participando, estiver colocando o dedo no coração, enviando essa live para mais pessoas, é quem de fato vai estar, né, tendo mais chances de concorrer a esses R$1.000 em semijoias, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o passo 2? Pare de esperar o cenário ideal. Eu tenho percebido que as pessoas, elas ficam se escondendo por trás de desculpas. Por exemplo, minha cidade é pequena, todo mundo se conhece, eu não vou conseguir vender semijoias. Essa é uma desculpa que você encontrou, sabe para quê? É uma desculpa que você encontrou para justificar a sua falta de atitude. O problema não está na sua cidade que é pequena, o problema está em você. A sua mentalidade está pequena, o seu porquê está muito pequeno. Então para de ficar encontrando desculpas. Pare de ficar esperando o cenário ideal. Esse cenário nunca vai existir. Sabe qual que é o cenário ideal? É a sua execução. É você estar levando não. É você estar praticando. É você estar falando com mulheres. Esse é o cenário ideal. Ninguém tem dinheiro. Eu ouço muito isso, tá? Não estou conseguindo vender porque ninguém tem dinheiro. Mas o que aconteceu com o dinheiro? O dinheiro sumiu? Não, o dinheiro está na mão das pessoas, só que você tem que encontrar as pessoas que estão em posse do dinheiro. O problema não está na falta de dinheiro, está na sua falta de crença e mais do que isso, está na sua falta de qualificação. Você está qualificando pessoas que não têm perfil de compra. E se a pessoa não tem perfil de compra, ela não vai comprar sua semijoia. Para de perder tempo com quem não tem perfil de compra. Às vezes você está oferecendo a sua semijoia para uma mulher que não trabalha, para uma mulher que está desempregada, que depende do marido. A chance dela comprar é muito baixa. Então procure mulheres que são independentes, mulheres que atuam, que trabalham, que realmente têm poder de compra. Talvez você está já pensando em alguma desculpa aí na sua cabeça, né? Ah, mas eu não conheço ninguém assim, aqui na minha cidade não tem ninguém assim. Tem sim, e se você não conhece, você precisa começar a ser intencional a partir de hoje. Você precisa começar a frequentar lugares que existam pessoas que têm o perfil de comprar as semijoias que você vende. É simples assim, você tem que sair da sua zona de conforto. Para de ficar esperando o cliente vir. Protagonistas fazem acontecer, vitimistas esperam acontecer. Eu estou falando com vitimista ou estou falando com protagonista? Eu tenho certeza que você é protagonista, mas às vezes você está se escondendo por trás do vitimismo porque você está tendo pouca atitude. E a sua pouca atitude tem feito com que você não tenha resultados. Aí é confortável você achar desculpas para poder justificar isso. Gente, existem muitas revendedoras de semijoias que estão colocando muito dinheiro no bolso. É isso. Existem muitas revendedoras que estão colocando muito dinheiro no bolso. Aqui na Munhá nós temos uma revendedora que todos os meses ela vende R$40 mil. Tem mês que ela vende 45, tem mês que ela vende 42, tem mês que ela vende 35. A média dessa revendedora é R$40 mil todo mês. Aí você
tá encontrando desculpas porque você não tá conseguindo vender nem R$1.000. Sabe por que você não tá vendendo? Porque você não tá fazendo a sua parte. Porque você tá esperando o cenário ideal para poder ter resultado. Você consegue, você pode, mas você precisa acreditar. Se você não acreditar, eu posso falar o que for aqui, que eu não vou conseguir te convencer. Você tem que saber qual é o seu porquê. O seu porquê vai fazer com que você viva coisas extraordinárias. E pare de colocar porquê pequeno. Porque o tamanho do seu porquê vai ser o tamanho do seu resultado. Lógico que você não vai colocar o meu porquê é comprar uma Ferrari daqui 6 meses. Não estou subestimando, mas você concorda que é um salto muito alto? Então comece, né, com um porquê, né, que esteja dentro da sua realidade, mas que seja desafiador, tá bom? O que eu quero dizer, né, dentro do pare de esperar o cenário ideal? Eu quero dizer o seguinte, a excelência, ela começa quando você age apesar das circunstâncias. Eu sou apaixonado por pessoas que executam. Eu sou simplesmente fissurado por pessoas que, independente da situação, independente, né, de todos os fatores que são desfavoráveis, essa pessoa tem atitude, não tem quem pare. E são essas pessoas que têm resultado. Aquela pessoa que pensa muito, aquela pessoa que às vezes é muito inteligente, ela começa, né, a ter algumas paranoias e ela não tem resultado, porque ela fica impedida de agir. A mentalidade dela trava, a mentalidade faz com que ela não haja, tá? Então, lembre-se disso, a excelência está na execução. Você precisa executar. Gente, lembre-se do que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? A live de hoje tá valendo R$1.000 em semijoias. Me conta aqui, qual empresa que dá R$1.000 de semijoias para sua revendedora? Não existe empresa assim, somente nós aqui da Munhá. Então, por favor, fique até o final dessa live. Além de você alcançar muito conhecimento, você vai estar concorrendo a R$1.000 em semijoias. Então, continue colocando o dedo no coração, continue encaminhando essa live para o maior número de pessoas possíveis, para que, de fato, né, você esteja concorrendo. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui, tá? Enquanto a gente vai conversando, gente, no final dessa live, né, a gente vai fazer um exercício muito legal e eu preciso que você esteja com um papel e com uma caneta na mão, tá? Papel e caneta na mão pra gente fazer esse exercício que vai ser bem legal. O Ramon depois já vai preparar uma música aí pra gente no final, tá bom, Ramon? Pra gente poder usar aí na dinâmica. Um exemplo prático aqui, ó. Tem gente vendendo 5 mil por mês numa cidade de 10 mil habitantes. É real, a gente tem uma revendedora aqui que é uma cidade bem pequenininha, de 10 mil habitantes, ela já tem, né, ali algumas concorrentes, mas todo mês ela tá vendendo R$5.000. Eu dei o exemplo aqui da revendedora que vende 40, mas a gente tem a revendedora que vende 5, que vende 3. Eu penso que você não pode aceitar menos do que R$3.000 de vendas todos os meses. Tá? R$3.000 é um valor totalmente alcançável. Se você colocar sua régua menor do que isso, você está se limitando. A venda ela não tem teto, ela só depende do seu esforço, da sua entrega e da sua intencionalidade, tá? Qual que é o passo 3? Vamos lá para o passo 3. Passo 3, não menos importante, tá? Ele é o quê? Transforme a rejeição em combustível. Bruno, o que você quer dizer com isso? Cada não me aproxima de um sim maior. O não na vida de um vendedor é muito normal, você vai ser rejeitada, às vezes você vai ouvir alguns nãos que eles serão muito doloridos, tá? Às vezes é um não de uma amiga que você tinha criado expectativa que ela ia comprar, às vezes você tá ouvindo o não de um familiar, às vezes você tá ouvindo o não de uma pessoa que você criou muita expectativa. O não, ele é muito normal, você tem que saber lidar com a rejeição. Eu me lembro que quando eu vendia livros de porta em porta, e graças a Deus eu tive muito resultado, né, trabalhando dentro desse segmento, me tornei, né, durante muitos anos um dos melhores vendedores do Brasil de livros de porta em porta, e não porque eu era bom, mas porque eu entendia a minha limitação e busquei muito conhecimento. E eu me recordo que às vezes eu entrava em algumas casas, eu criava tanta expectativa que aquela família compraria de mim, eu tinha certeza, eles vão comprar, vão comprar. Aí chegava no final, eles não compravam. Aquilo era um balde de água fria. Mas aquilo foi tão importante para mim, porque eu fui me tornando um vendedor calejado. Eu não me abalava mais com alguns nãos que eu levava. E mais do que isso, eu não ficava criando expectativas. Eu sempre colocava algo na minha cabeça. Eu vou entregar o meu melhor e eu acredito que essa pessoa vai comprar de mim, tá?
Mas, ao mesmo tempo, eu não criava aquela expectativa de que, nossa, se ela não comprar, o que vai acontecer comigo? Não, eu entendia como algo natural. Então você precisa fazer o quê? Transformar a rejeição em combustível. O que é um emocional blindado? Aprenda a lidar com o não. O não na vida de um vendedor é muito normal. O não na vida de um vendedor, ele é tão normal como um giz na mão de um professor, ele é tão normal como um bisturi na mão de um médico. Isso faz parte da vida do vendedor. O não faz parte. Você precisa, transformar o seu inconsciente em algo blindado. Você precisa estar pronta e preparada para poder ouvir não. Outra coisa que é muito importante, uma nova interpretação. Mude como você vê a rejeição, tá? Isso vai fazer toda a diferença. E tente entender o porquê também que você ouviu aquele não. Esse exercício ele é muito valioso. Bruno, o que é ouvir, aprender a ouvir um não? Aprender a ouvir um não e interpretar aquele não, o que eu deixei de fazer para eu não ter vendido? A responsabilidade quando a venda não acontece, ela é sempre sua. Ela é sempre nossa como vendedor, tá? Exemplo, eu não criei conexão com a pessoa que estava do outro lado. Beleza? Responsabilidade sua, por isso que você não vendeu. Nossa, eu não qualifiquei a cliente. Era uma cliente que não tem potencial de compra. Erro teu. E não tem problema você errar. O que você não pode cometer de erro é o quê? É errar e não saber o porquê do erro. Quando você descobre, nossa, levei um não dessa pessoa. O que será que aconteceu? Será que eu abordei essa pessoa na hora errada? Será que eu não fiz o fechamento? Será que eu não consegui entender o que realmente ela precisava e ofereci um acessório que não tinha nada a ver com o perfil dela? Então você precisa realizar esse exercício para que você faça com que aquele não se transforme em um sim na sua próxima visita. O não é normal. O que não é normal é você não entender o porquê que você levou aquele não. Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando aqui para vocês? Ó, a Amanda, medo de vender fiado. Tenha medo mesmo, viu, Amanda? O fiado, ele tem sido um grande vilão para muitas revendedoras. Porque a partir do momento que você vendeu fiado, a responsabilidade é sua. Às vezes você está enterrando um sonho por conta de uma pessoa mal pagadora. Ah, Bruno, então eu não devo vender fiado para ninguém? Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que você tem que tomar muito cuidado. Você tem que realmente criar essa confiança em alguém que tem um histórico com você, em alguém que você já conhece, alguém que tem boas referências. Não vender para qualquer uma, porque fiado qualquer pessoa pode comprar de você. Agora, se vai pagar ou não, já é uma outra história. Um conselho que eu deixaria aqui para vocês. Em breve a gente vai ter essa solução aqui na Munhá, tá? Mas hoje existem muitas maquininhas que você consegue ter acesso. Você consegue transformar o seu celular em uma maquininha de cartão de crédito. Por mais que você vá pagar uma taxa, mas ofereça essa solução para sua cliente. Pagar em 2 vezes, pagar em 3 vezes no cartão de crédito. Por mais que você perde um pouquinho ali com a taxa, mas o que acontece? Você garantiu aquela venda. Talvez você pode falar para ela, parcela até em 5 vezes, mas só que a taxa é de responsabilidade sua. As pessoas pagam, você precisa ter essa solução. Mas talvez eu tô com alguém aqui na live que vai falar, mas ninguém tem cartão de crédito. Gente, deixa eu trazer uma estatística para vocês. 80% da população brasileira possui cartão de crédito. Sabe por que você não vende no cartão de crédito? Porque você não está sabendo se posicionar. Você chega e fala para a pessoa, fulana, essa minha semijoia você pode comprar e pode pagar daqui 30 dias, você pode pagar daqui 15 e daqui 30 dias. Você nem deu para ela a possibilidade do cartão de crédito, você tem que mudar. Fulana, essa semijoia é sua cara, tenho certeza que você vai arrasar com esse acessório. A opção é, você pode pagar no cartão de crédito até em 3 vezes, ou você faz o pagamento via Pix ou no dinheiro. Qual dessas 3 opções é melhor para você? Quem determina as regras do jogo é você, vendedora. Para de deixar o comando da sua negociação na mão da compradora. Isso é fragilidade, isso é falta de confiança. E se você não se portar como uma vendedora, como alguém que tem um porquê, como alguém que tem um sonho, a pessoa que está do outro lado ela vai fazer o que ela quiser com você, tá? Então tome cuidado com isso, se posicione. Quem cria as regras do jogo é você. Você determina se ela vai comprar no cartão, se ela vai comprar no dinheiro ou se ela vai comprar no Pix, tá? Ah, Bruno, mas aqui ninguém compra, ninguém tem cartão de crédito. Então vá procurar quem tem cartão de crédito. Saia da sua zona de conforto. Para de querer ficar só encontrando a venda fácil. Procure.
Tem muita gente. Ou você acha que essas lojas em shopping, essas lojas no centro aí da sua cidade, vendem fiado? Claro que não, estão vendendo no cartão. Por quê? Porque não tem a opção de fiado. E se você tiver esse posicionamento, essa postura, a pessoa não vai deixar de comprar com você. E aquela venda que você perdeu porque a pessoa não trabalhava com cartão de crédito, tá tudo certo. Deixa para uma outra pessoa correr o risco. Não corre o risco não, tá bom? Deu para entender o que eu tô falando, gente? Prefiro vender no cartão, algo garantido e prático. É isso daí, ó, tá certo? Cheguei, tudo bem, Terezinha? Seja bem-vinda. Vai fazer o que quiser, inclusive não pagar. É isso daí mesmo. Verdade, eu vendo igual na máquina. Aqui tem essa de fiado não. Canseira de dor de cabeça. Tá certinho, gente. Tem que se posicionar. Quem determina as regras do jogo somos nós. Quer comprar? É no cartão de crédito ou no Pix, ou no dinheiro à vista. Você vai escolher. Você tem 3 opções. Agora, se você der só a opção de fiado, ela vai comprar fiado, tá bom? Gente, vamos lá. Qual que é o nosso 4º passo? Se posicione como referência. O que a gente acabou de falar aqui? Não seja uma vendedora qualquer. Você é empreendedora. Você tem que se portar como uma dona de negócio. Eu sou empreendedora e eu represento a Munhá Semijoias. A Munhá está no mercado há mais de 20 anos, a gente trabalha com peças de extrema qualidade. A nossa empresa tem mais de 15 mil revendedoras espalhadas em todo o Brasil. Nós temos história. Você está comprando, não é de uma empresa de fundo de quintal, você está comprando de uma empresa estruturada. E mais do que isso, você comprando comigo, você tem garantia. Olha a diferença, gente. Isso é postura, isso é posicionamento. Você tem que estar bem arrumada, você tem que estar bem cuidada, você tem que estar com a unha feita. O seu tom de voz, ele tem que trazer confiança. A maneira como você fala tem que transmitir isso. Gente, isso é treinável. É treinável. Eu me recordo esses dias, eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu encontrei com o Tom Carfe, que é um grande cantor aí do mundo gospel, e ele falou algo que me deixou chocado. Ele falou que ele aprendeu a cantar, ele não nasceu com o dom do canto. E na minha cabeça, todas as pessoas que cantam nasceram com esse dom. E o que ele falou, Bruno? É treino. Eu treino desde os meus 8 anos de idade. Quando eu subo no palco, a voz que eu coloco para poder cantar é uma voz totalmente diferente da voz que eu estou conversando aqui com você. Então, tudo nessa vida é treinável. A maneira como você se porta, a maneira como você se posiciona, a sua fala, isso é treinável. Mas precisa existir o quê? Intencionalidade. O que é intencionalidade? Você precisa colocar o quê? Colocar ali no papel o que você precisa fazer, onde você está errando, onde você precisa melhorar. E tudo isso acontece só fora da zona de conforto. Você vai ter que abrir mão do tempo que você está gastando no TikTok, você vai ter que abrir mão do tempo que você está gastando nos grupos da família, nos grupos dos amigos, sabe aquele grupo que você fica perdendo tempo, que só fica trazendo coisa que não agrega nada para sua vida. Você vai ter que começar a podar isso daí. Você não quer viver uma vida extraordinária? Você não quer viver abundância? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas agora. Se você não abrir mão de algumas coisas agora, você não vai viver a vida que você sonha lá no seu futuro, tá? O que eu fiz? Eu também gosto, tá? Amo TikTok, amo Instagram, gosto de grupo. Tem um grupo lá da minha cidade, lá em Minas, que são amigos ali de infância, que se eu ficar ali o dia inteiro, tem conversa o dia inteiro, é risada o dia inteiro, mas infelizmente não são coisas que vão agregar para o que eu quero viver no futuro. Ah, Bruno, então você quer dizer que você não pode ter mais amigos? Não. Você tem que determinar um tempo. Ah, na sexta-feira eu vou tirar um tempo ali para eu estar conversando com meus amigos, para eu poder dar risada. Tudo na vida é equilíbrio. Outra coisa que eu fiz, eu amo TikTok. O meu TikTok, eu entro ali, aí começo a ver trechos de palestras, eu gosto muito de ouvir histórias. Então aparece muita coisa nesse sentido para mim. Eu perco muito tempo. O que eu fiz? Eu determinei, eu só gasto 50 minutos por dia nas redes sociais. Então, o que eu coloquei dentro lá do Instagram, dentro do TikTok, o Facebook eu não sei. Tem como você limitar o seu tempo de uso. Você coloca lá para você, quero 1 hora por dia, quero 2 horas por dia. Tá bom, Mais do que 2 horas aí também não dá. Tem que estar com muito tempo para ficar 2 horas nas redes sociais, Coloca ali um limitador de tempo. Quando você tiver faltando 5 minutos para bater aquele tempo, o Instagram, o TikTok, ele te avisa. Por que eu fiz isso? Porque eu também tenho a tendência de gastar muito tempo e deixar de fazer o que eu preciso fazer para viver a vida que eu quero viver. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para você? Eu sempre digo uma frase aqui que é a seguinte: o que você faz no seu tempo vago vai determinar o que você vai viver no seu futuro. Isso te deixa preocupada
ou isso te deixa animada? Como que você está usando o tempo vago que você tem? Tome cuidado, isso pode fazer muita diferença aí na sua vida. Tá bom, gente? Ó, continue colocando o dedo aí no coração, continue encaminhando essa live, porque hoje você está concorrendo a R$1.000 em semijoias. Olha que coisa boa. Tendo acesso a conhecimento, aprendendo algumas dicas que serão valiosas para a sua vida, que serão valiosas para o seu futuro e ainda concorrendo a R$500 em semijoias. Outra coisa que eu coloquei aqui sobre posicionamento: seja solução, ajude mulheres a se sentirem poderosas. Guarda algo no seu coração. Você não vende só semijoias, você vende autoestima, você vende empoderamento, você vende confiança. Às vezes você vai vender um brinco para uma mulher que faz anos que ela não se olha no espelho, faz anos que ela não se sente bonita. E um brinco, um colar que você vende para aquela pessoa, um elogio que você faz para ela, muda o dia daquela pessoa. Você, revendedora, você, empreendedora do segmento semijoias, você tem um poder muito grande na sua mão. Se você souber usar a sua influência, se você souber usar a sua habilidade ao seu favor, além de você vender semijoia, você vai ser um canal de transformação na vida das mulheres que você se conecta. Você concorda comigo que às vezes essas mulheres que compram contigo, elas desabafam, contam da vida conjugal, contam dos filhos, contam até segredos para você? Sabe por que elas fazem isso? Porque elas confiam em você, elas olham para você como uma referência de vida. Então você precisa começar a ser intencional a partir de hoje. Realmente ser um canal de transformação na vida delas. É curar as dores que você tem para você poder se tornar um canal de cura na vida de outras pessoas. Isso faz toda diferença, tá? Você precisa realmente fazer isso de uma maneira intencional. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, mostre transformação. Às vezes a gente fica tão focado, né, na parte técnica da semijoia, o que é muito importante, você precisa saber da parte técnica, mas venda a transformação. Esse brinco é um brinco que vai te trazer autoridade, esse brinco é um brinco que vai te deixar mais bonita. Mostre a transformação que aquele acessório faz na vida da pessoa. Não venda a semijoia em si, venda a transformação. É isso que conecta, é isso que realmente a pessoa que está do outro lado ela quer ouvir. Você descobriu que aquela pessoa vai participar de um casamento, ela vai ser madrinha de um casamento. O que você vai vender para ela? Você não vai vender, esse brinco é lindo, ele é de zircônia. Não, amiga, esse brinco que eu estou vendendo para você é um brinco que vai te deixar linda. Quando você tirar foto ali com os noivos, você vai ficar incrivelmente linda nessa foto, porque esse brinco ele realçou a sua beleza. Eu tenho certeza que lá na festa as pessoas vão perguntar do seu brinco, elas vão te elogiar. A mulher quer ouvir isso. Às vezes, né, vocês são mulheres, vocês vão poder falar com mais propriedade. Mas às vezes as mulheres, elas se arrumam, não é nem para o marido, elas se arrumam para outras mulheres, para estarem mais bonitas, para estarem mais empoderadas. Então, se a gente conseguir usar isso ao nosso favor, a gente vai vender muito mais, tá? Ó, sou até psicóloga, a Terezinha falou. Hoje levei para uma cliente, faz tempo que não sentia bem com o brinco e com o cordão. Olha, gente, que legal. Então, o que eu tô falando para vocês aqui acontece no dia a dia. Começa a ser mais intencional, começa a cuidar das suas clientes, começa a elogiá-las, faça elogios verdadeiros, seja uma amiga, seja alguém próximo daquela pessoa. Amigos compram de amigos, as pessoas estão carentes, elas estão precisando ser ouvidas. Não chega ali só com a intenção de vender. Lógico que o nosso objetivo final é alcançar a venda. A gente também não pode ficar perdendo tempo, mas não coloque isso como prioridade. Coloque como prioridade conexão, coloque como prioridade o propósito que você carrega, que é poder ser um canal na vida dessa pessoa. Isso vai fazer muita diferença. Isso vai fazer com que você venda muito mais, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Eu quero que você grave um vídeo, é um exercício, tá? Você pode postar isso nas suas redes sociais ou só faça esse exercício, né, e deixa guardado aí na galeria do seu celular. Faça o seguinte exercício. Você coloca o seguinte: você vai fazer um vídeo de 30 segundos falando o porquê que você ama trabalhar com semijoias, tá? Esse exercício vai ser muito legal, porque você vai começar a entender um pouco mais sobre o propósito que você carrega no seu coração. Por exemplo, eu amo vender semijoias porque através dos meus acessórios eu devolvo autoestima para as mulheres. Eu amo vender semijoias porque eu me sinto uma pessoa muito útil na vida das minhas clientes.
tá? Você precisa entender, isso faz parte do seu porquê também, tá? Ó, deixa eu ler aqui, ó, Elisângela escreveu: hoje eu consegui vender um brinco para uma cliente e disse que não usa nada dessas, é de brinco, corrente, pulseira, anel. Ela disse que não gosta, mas eu levei, ela se interessou por um brinco. Ó, que legal, tá vendo? Estou no ramo certo, as mulheres da minha cidade são muito vaidosas, isso ajuda. Que legal, parabéns, Celinha. Isso é mentalidade, tá? Eu tenho certeza que aí na sua cidade tem outras vendedoras que falam o quê? Nossa, aqui ninguém gosta de comprar semijoia. Todo mundo acha semijoia caro. É mentalidade. Tá vendo qual que é a diferença? Quando você pensa dessa maneira, sabe o que acontece, Celinha? Você atrai isso para sua vida. Quando você pensa de maneira positiva, você começa a atrair essas pessoas vaidosas para você. Agora, se você pensa o contrário, você também atrai. Ah, na minha cidade ninguém tem dinheiro para comprar semijoia. Você já chega sem confiança na pessoa e você vai começar só a atrair gente que não tem dinheiro para comprar suas semijoias. Então, mude a sua mentalidade. Pense dessa maneira: eu tenho o poder de transformar vidas vendendo as minhas semijoias. Eu quero me conectar com mulheres poderosas, com mulheres vaidosas, com mulheres que de fato entendem o valor de um acessório de luxo, o valor de um acessório de qualidade, tá? Então comece a mentalizar isso e o universo vai te devolver, beleza? Gente, ó, que legal. No livro O Maior Vendedor do Mundo tem os pergaminhos que ajudam muito na autoestima do vendedor. Ô, Michele, esse foi um dos melhores livros que eu já li, tá? O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Ali ele traz 10 pergaminhos, né? Cada pergaminho tem um conselho. Lá no livro ele fala que você tem que ler, né, o mesmo pergaminho por 30 dias. Então você vai levar ali 10 meses para poder ler esse livro todo. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um livro curto, mas é um livro extremamente impactante, que no final ainda traz uma mensagem sensacional. O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Comprem esse livro. Deve ser R$50 no máximo. Isso é investimento. E leia esse livro. Não tem como você ser excelente se você não buscar conhecimento. Tá bom? Gente, vamos lá. Qual que é o quinto e último passo? Trate cada cliente como única. Mande um áudio após a venda mostrando gratidão genuína. Você precisa cuidar, tá? Você precisa cuidar das suas clientes. Trate cada uma como uma pessoa única. E de fato nós somos únicos. Cada uma de vocês que está nessa live aqui comigo tem uma história diferente, tem uma criação diferente, tem experiências diferentes. Nós somos únicos. E você gosta de se sentir única. E faça com que as outras pessoas também se sintam importantes. Dedique atenção. Tem uma coisa que eu fico extremamente enfurecido. Às vezes eu vou comprar algo, o vendedor está ali comigo, ele está mexendo no celular, ele está mandando áudio para outra pessoa. Como que eu vou me sentir uma pessoa única? Quando você está vendendo para alguém, você tem que parar o mundo à sua volta. A sua atenção tem que ser 100% dada à sua cliente. Mostre que ela é especial. Faça perguntas, se conecte com ela, mostre interesse verdadeiro, interesse genuíno. Isso conecta, isso se chama tempo de qualidade. E hoje em dia está cada vez mais escasso. As pessoas não têm mais essa virtude, as pessoas estão perdendo tempo de qualidade. Tempo de mesa, eu falo muito isso. Você precisa sentar com pessoas, você precisa tomar um café gostoso, você precisa conversar, você precisa se conectar. Isso vai fazer toda a diferença aí na sua vida, tá bom? O que eu coloquei aqui, ó? Ofereça sugestões personalizadas de como usar as peças. Como que você vai fazer isso? Vai no Instagram dessa pessoa, tente entender o que ela gosta, tente entender realmente o que faz sentido para ela naquele momento. Às vezes você está mostrando peças que não combinam com o estilo daquela pessoa, porque você não fez ela se sentir única, você não estudou o perfil daquela pessoa. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, reconexão. Mantenha contato, mesmo sem venda imediata. Não ache que porque você ouviu um não daquela pessoa, ela nunca mais vai comprar de você. Continue tendo contato, conecte-se com aquela pessoa. Uma hora a venda vai acontecer. Tá, gente? Isso faz toda diferença. A gente precisa realmente, né, colocar em prática tudo isso. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora, gente. Um exercício bem legal, tá? Lembra que eu comentei ali no início que eu queria que vocês estivessem com papel e com caneta na mão para a gente fazer, né, esse exercício? Então, quem ainda não pegou, corre lá, tá? Pega o papel e a caneta e a gente vai fazer um exercício bem bacana aqui, que vai fazer você viver algo extraordinário daqui 6 meses, tá? Eu tô cravando que se você fizer
o que eu tô pedindo para você fazer. Se você realmente colocar em prática esse exercício, você vai viver uma vida extraordinária. E daqui 6 meses, você vai olhar para trás e não vai ter ideia de quantas coisas aconteceram na sua vida. Lembra que a gente disse ali no começo, a respeito, né, do nosso porquê, que a gente precisa ter um porquê? Então, esse exercício ele tem muito a ver com isso, tá bom? Eu vou tomar uma água, enquanto isso você vai lá, busca papel e caneta, e no final dessa nossa dinâmica, eu vou trazer novamente qual que é o exercício que você precisa, né, colocar em prática para você concorrer a R$1.000 em semijoias, tá bom? Ó, gente, me conta aqui, ó, o que que vocês preferem? Vocês preferem que eu faça 2 sorteios de R$500 ou vocês preferem que eu faça um sorteio de R$1.000? Comenta aqui enquanto eu vou bebendo água e já corre lá para pegar, né, papel e caneta também. Ah, 2 de 500, ó, 2 de 500, 2 de 500, 2 de 500. Boa, então serão feitos... Ó, a maioria já venceu aqui, o Rose, da Natura. Da Eudora também, da Boticário. Aí é vendedora nata, hein? A maioria falou aqui 2 sorteios de 500. Então a gente vai fazer 2 sorteios de 500, tá bom? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos começar então a nossa dinâmica. Quero que você esteja aí agora, né, com papel e caneta na mão. Eu quero que, né, você se entregue agora para esse momento. Eu quero que, né, de fato, você viva esse momento comigo. Esse momento é um momento que foi feito para você, tá? Às vezes a gente vive correndo atrás de vendas, de metas, de contas, de aprovação. Isso é do ser humano. Mas hoje eu quero te convidar a parar um pouquinho e respirar. Eu quero que você olhe para dentro de você. Porque antes da próxima venda, tem uma mulher aí dentro. Uma mulher com sonhos, com medos, com feridas e muita força. E é com ela que eu quero conversar agora. Quero conversar com aquela mulher que vive dentro de você. Eu quero que você pegue agora essa folha em branco. E essa folha, ela representa uma terra fértil, um solo fértil. A terra onde você vai plantar uma semente. E você vai colher os frutos dessa semente daqui a pouco tempo. E essa semente, ela será a prova viva do seu recomeço. Eu estou falando com mulheres aqui que vão recomeçar a sua vida. Eu estou falando com mulheres aqui que estão vivendo momentos difíceis. Mulheres que nem acreditam mais no seu potencial, mas eu quero que você acredite em mim agora. Eu quero que você acredite no poder desse exercício e leve a sério o que a gente está falando. No topo dessa folha, na parte de cima dessa folha, eu quero que você escreva uma frase, tá? Qual que é a frase que eu quero que você escreva? A venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Então você vai escrever no topo dessa folha. Na parte de cima dessa folha em branco, você vai escrever: a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Escreve isso no topo dessa folha. Eu vou repetir mais uma vez. A venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Escreva isso com fé, com intencionalidade, porque essa frase, ela é sua. Eu sei que eu estou falando aqui com muitas mulheres improváveis. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você respire fundo. Esqueça de todos os problemas lá de fora, esqueça de todas as dificuldades. Esse momento é seu. Quero que você puxe o ar pelo nariz. Respire fundo e solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz e solte fundo pela boca. Continue com os olhos fechados.
Eu quero que você pense em algo que você deseja profundamente. Pode ser um sonho que você tem engavetado, pode ser um problema que você quer resolver. Talvez eu estou falando com alguma mulher aqui nessa live que está com um problema muito grande e você não sabe como resolver esse problema. Eu quero que você pense nesse problema agora. Ou pode ser algo para sua família, para você, para sua paz. Sabe aquilo que está roubando a sua paz? Pode ser isso. Pensa nisso agora. Algo que você ainda não conquistou, mas que hoje você vai decidir plantar. E com os olhos ainda fechados, eu quero que você visualize essa conquista já realizada, como se ela fosse real. Eu quero que você imagine você resolvendo esse problema que está roubando a sua paz. Eu quero que você imagine você realizando esse sonho que você tem guardado há tantos anos e que você não consegue realizar. Eu quero que você volte a ter paz, aquela paz que você perdeu. Eu quero que você sinta isso agora no seu corpo. Sinta como seria você acordar um dia e ver tudo isso florescendo diante dos seus olhos. Você acordando naquela casa que você sempre sonhou, você dirigindo aquele carro que você sempre sonhou. Eu quero que você imagine isso agora. Quero que você imagine você realizando isso. Agora você pode abrir os seus olhos. E logo abaixo da frase que eu disse para você, lembra que tem aquela frase que eu disse que você precisava escrever no topo daquela folha? Que a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Abaixo dessa frase você vai escrever: a minha semente é. A minha semente é. Aí, após essa frase, você vai colocar o que você quer realizar. Seja esse problema que você quer resolver, seja esse sonho que você quer realizar. Por exemplo, o seu sonho é a casa própria, então você vai escrever: a minha semente é a minha casa própria. A minha semente é o meu carro. A minha semente é restituir a minha família. A minha semente é voltar a falar com aquela pessoa que eu tanto amo. A minha semente é voltar a falar com meu filho. A minha semente é voltar a estudar. Eu não sei qual que é a sua semente, mas eu quero que você escreva: a minha semente é, e logo em seguida você coloque qual é o sonho que você quer realizar, qual é o problema que você quer resolver. Cada um tem a sua semente. E eu quero que você acredite no poder disso, tá? Continue pensando aí. E agora eu quero que você faça o seguinte. Você terminou de escrever? Então agora eu quero que você pegue essa folha. Se essa folha está num caderno, tira essa folha do caderno. E eu quero que você dobre essa folha. Quero que você dobre essa folha com muito cuidado, com muito carinho. Como alguém que guarda um pedaço da própria alma. E você vai escolher um lugar especial para você poder guardar essa semente. Porque não é só uma folha. O que você escreveu aí é uma semente. Você está plantando essa semente. E você vai colher daqui 6 meses. Eu acredito verdadeiramente nisso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa sua semente, que é a sua folha, e você vai colocar, pode ser numa gaveta que você abre todo dia, pode ser na sua agenda, pode ser na sua Bíblia. Talvez eu estou falando aqui com mulheres que leem a Bíblia todos os dias ou que querem pegar esse hábito. Então guarde isso dentro da sua Bíblia, guarde na sua necessaire, no seu travesseiro. Pode colocar até dentro ali da fronha do seu travesseiro, todos os dias à noite, quando você for dormir, você vai lembrar disso. E durante os próximos 6 meses, toda vez que você abrir esse lugar, todas as vezes que você vê essa semente que você está plantando hoje, você vai dizer o seguinte: minha semente, ela depende só de mim. A colheita desse fruto depende só de mim. Você vai regar com ações.
você vai podar todos os seus medos e você vai proteger esse seu sonho até ele florescer. Você vai pensar nele todos os dias. Esse é o seu porquê. Você precisa ter um porquê. E hoje a gente está plantando isso daí. E quando esse dia chegar, quando você abrir essa folha daqui 6 meses e ler o que você escreveu, eu quero que você se lembre de mim. Eu quero que você se lembre da Munhá, que está te dando essa oportunidade. Talvez eu não estarei mais aqui, talvez você não estará mais na Munhá, mas eu quero que você se lembre desse treinamento que a gente fez hoje e que alguém um dia acreditou em você. Talvez esse seja um recado de Deus vindo de mim e eu estou te entregando, mas você precisa acreditar. Talvez Deus ele pediu para te dizer: você não é só mais uma, você é solo fértil para milagres. Através da sua vida, através dessa semente, muitos milagres vão acontecer na sua vida e na sua história. Eu não sei aonde você vai estar daqui a 6 meses, mas eu sei o que você vai ser. Uma mulher que escolheu não desistir, porque eu quero que você entenda de uma vez por todas que a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite. Obrigado por você que esteve até aqui comigo, obrigado por você que me ouviu. Para você concorrer agora a R$500 em semijoias, a gente vai fazer 2 sorteios de R$500. Você vai ter que ir lá e vai ter que escrever o seu porquê. Qual que foi a semente que você plantou hoje? Vai lá e me conta. Escreve lá nos comentários. É mais uma semente que você está plantando. E eu vou estar escolhendo 2 porquês. 2 sementinhas que foram plantadas hoje, eu vou escolher. E esse vai ser o primeiro sinal de Deus para você, que você está no caminho certo. Eu vou escolher 2 mulheres. E se você não for escolhida, não fique mal por isso. Continue fazendo a sua parte. Que Deus abençoe a sua noite e não se esqueça que a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Corre lá no feed, coloque lá o seu comentário e eu vou escolher os 2 melhores. Muito obrigado, fique com Deus e até quinta-feira.